Veriano. Ei, Nilza, tudo bom, gente? Boa noite. O Tarso já deveria estar aqui, mas como já são 7h30, nós vamos começar. Vamos tirar essa musiquinha. Oh. Tarso está no infinito. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Beleza. Ouvindo e vendo bem. Boa noite, viu? Muito bom ver Então, você. Tarso está num trabalho lá em Capitólio. Provavelmente daqui a pouco ele vai chegar. Hoje à tarde a gente conversou um pouco e eu e Carica já tínhamos conversado. Carica, Vitor. Quem não sabe quem é o Carica é este. E quem não sabe quem é o Vitor é este também. E ele chegou aqui em Belo Horizonte, ele vai dar um módulo esse fim de semana. E de manhã a gente estava conversando que seria bacana falar desse tema de acompanhar. E chegamos nessa... Acompanhar ou conduzir? Tasso está entrando. Eu ia perguntar assim, vai ficar com a música? Porque eu ia falar assim, não consegue fazer uma coisa bem feita, né? Duas ao mesmo tempo. Se eu ouvir a música, eu não vou conseguir. Por que você não está se ouvindo, Carica? Não está saindo som nosso. Não, eu estou ouvindo o que eu estou falando, nós não estamos ouvindo no aparelho, mas eu estou ouvindo. É assim mesmo, Daniel? Né? Oi, desculpa, Oi, Tarso. Boa noite. É aqui, ó. Linda. Agora sim. Beleza, boa noite, hein? Alexia. Boa noite, Tarso. Como é que está? Oi, Alexandre. Oi, gente. Gente querida, Verônica, queridona. Chauana. Nós já estávamos aqui no Boa Noite quando você chegou. Desculpa. Vocês atrasaram um pouquinho, né? A coisa está pegando fogo aqui. Que bom. Mas está muito frio aqui também. Chega mais para cá. Vamos fazer um corredorzinho aqui, assim, de todo mundo. Então, Alexia, o que você está sugerindo para a gente hoje à noite? Qual que é a... Eu já sugeri, meu filho, você chegou atrasado. Ô, Tá, você está tomando cada enquadrada hoje. Você viu? Acompanhar ou conduzir? Acompanhar ou conduzir? Certo. Terapia é acompanhar ou conduzir, né? Isso. Por exemplo, as pedagogias se diziam que o pedagogo era o condutor. Parece que a pedagogia tem a origem na condução. Na condução. Pega na mão da criança e puxa. Mas será que a terapia tem esse mesmo atributo? Fantástico. Eu vejo assim, uma concepção de educação conduz, mas educar é deixar aprender. A educação conduz é a que quer ensinar. A educação que acompanha é a que permite aprender. Eu vejo que tanto na educação quanto Vocês estão ouvindo bem? Eu não estou ouvindo o Vitor. Não está chegando o som. Vitor, tem que colocar o microfone. Mais pertinho de vocês. Agora vocês estão ouvindo? Como se você estivesse no banheiro. Ai, que coisa! E a Alexa, vocês ouvem? Melhor. Alex é melhorzinho. Ué, a gente está mesmo... Não, agora melhorou.
Agora melhorou? Agora Melhorou. sim. Agora sim. Eu Ô, acho que o Denise, micro- nós somos eu acho que o exigentes, né, microfone- Denise? Opa, queremos ouvir tudo. O microfone agora tá bom? Tá bom. Ah, então, o que eu estava falando, né, de fato, tem essa origem que o Tarso falou, né, o termo pedagogo era aquele que pegava na mão e conduzia, né? Então, essa é uma concepção, né, de educação. Mas tem a educação que acompanha também e permite o outro aprender, né? Se a gente não quiser ensinar, o outro pode aprender, né? E eu vejo assim, olhando para trás, né, em toda a trajetória de aprendizagem, né, vida escolar e na vida também, né, apesar das tentativas de me ensinarem, eu pude aprender muitas coisas, né? E quando eu encontrei pessoas que não quiseram me ensinar, eu pude aprender ainda mais, né? Então eu vejo assim, às vezes a gente aprende apesar dos profissionais da educação, ou dos educadores ou dos pais, né? A gente não aprende por causa deles, a gente aprende apesar deles. Apesar disso. Desse tipo de educador, né? E desse tipo de terapeuta, né? Até os terapeutas que querem conduzir também fazem bons trabalhos, né? Porque apesar deles, as pessoas fazem o próprio caminho, né? Só que talvez haja um lugar um pouquinho melhor, né? Que é o lugar de acompanhar, que é a atitude terapêutica por excelência, né? Agora, existe uma condução no trabalho de terapia. A única coisa é que essa condução não é pessoal. E não adianta você falar que não é pessoal. Não adianta você falar só que você não faz. Você tem que, de fato, desaparecer e deixar o amor trabalhar. E isso não é uma ideia. Isso é uma coisa que se experimenta, né? É como gravidez, ou você está ou não está, não tem uma pessoa mais ou menos grávida, né? Então, o aprender também é isso, por isso o Sócrates tanto falava assim, fazia alusões e usava a metáfora da aprendizagem como um partejar, né? Eu sempre conto essa história e não me importo de repetir, porque vocês nunca ouviram ela antes agora, né? E se a gente não é capaz de ouvir uma história pela primeira vez, a gente não é capaz de aprender, porque o aprender a gente está sempre dando o primeiro passo. Em terapia, a gente está sempre dando o primeiro passo com a pessoa que a gente acompanha. Se a gente acha que sabe onde vai chegar, o trabalho já está perdido. Então, uma vez chegaram para o Sócrates e perguntaram para ele, Sócrates, isso por conta dos sofistas que tinham na época, né, que eram pessoas pagas para convencer, né, qualquer ideia, não havia escrúpulos, né? Não é muito diferente do nosso tempo. Pagando bem, as pessoas oferecem qualquer coisa hoje, né? Então, eles falaram assim, se a gente trouxer uma pessoa dessa e ela conviver com você o tempo inteiro, você faz dela um sábio? E ele respondeu com um fato biográfico, né? A mãe dele era parteira mesmo. Ele falou, olha, minha mãe é uma excelente parteira. Eu já vi ela fazer... Não, eu já vi ela acompanhar muitos partos, mas eu nunca vi ela acompanhar um parto de mulher que não tivesse grávida. Eu estou recém-saído de uma experiência com a Lu, com a minha companheira, em que nós tivemos o privilégio de ter a Helena chegando na nossa casa, né? Com uma equipe, 2 enfermeiras, uma moça que, a Ellen também, que foi fotografar, e uma doula, né? E a nossa família ali. Teve uma coisa muito interessante. Ela disse assim, eu vi o que é parir. A Helena só nasceu porque eu não perguntei como fazer. E eu não fiz nada. E a coisa aconteceu. E havia uma atmosfera de acompanhamento. Mas a minha cara não apareceu aqui. Essas moças, essas enfermeiras, elas ficaram juntas e uma hora eu precisei sair com o Miguel, porque ele estava um pouquinho assustado, que é o nosso filhinho de 3 anos, né? E quando eu voltei, né, a Helena já estava quase nascendo, né?
Eu não sei quanto tempo isso levou, porque essas coisas são fora do tempo. Mas quando eu entrei ali naquele quarto, que a gente transformou numa sala de parto, eu vi aquelas mulheres ali, e a Helena quase chegando, né? Quando eu olhei por cima da banheira, assim, já dava para ver a cabecinha dela, assim, e a Lu totalmente entregue. E eu vi, assim, né, as moças só junto, só isso tudo. Elas só estavam juntas, né? E é só isso tudo, porque ficar só junto talvez seja a arte mais alta que a gente possa aprender. E eu me senti assim, sabe quando a gente fala assim, eu queria ser uma mosquinha para poder ver o que se passou ali nesse encontro? Então, eu era a própria mosquinha, né? E eu tive o privilégio de ver uma coisa, né? E eu olhei assim, eu falei assim, isso aqui é um assunto de mulheres, né? E eu era um privilegiado ali, um convidado de honra, né? E o bebezinho, quando nasce, ele nasce com a cabeça virada para trás, né? E na hora que ele vai sair, ele vai girando, assim. Eu via a cabecinha dela girando e parecia o próprio movimento da Terra, né? Girando sobre si mesma, e o espaço e o tempo em suspensão, e uma delicadeza explodindo, assim, né? Tomando a Terra inteira, sem que ninguém tivesse conduzindo nada. Quando o Hellinger fala assim, o que é que conduz o trabalho das constelações? O que conduz o trabalho das constelações, e qualquer trabalho dessa natureza, é um estranho amor. É a única coisa que dá para falar. E nisso não tem nada de pessoal. Não tem nenhum instrumento servindo. Não tem nada. Você desaparece e o amor aparece. Sem que nunca tenha deixado de existir. É a única forma, às vezes, que dá para falar, né? Mas isso realça, né? Então, uma vez eu me lembro que houve um congresso, né? Essa foi uma história que eu ouvi, né? De medicina, né? Para obstetras e tal. E aí teve uma primeira palestra e o cara falou: por que eu vou e faço isso? E faço aquilo, e quando a mulher está lá, eu sugiro essa manobra, e etc., e aquilo outro, e todo mundo encantado com aquele poder. Então, depois teve um segundo palestrante, assim. Ele não teve a intenção de diminuir o cara, mas o cara ficou muito pequeno, porque ele falou assim, sabe, eu vou assistir a um parto, né? Tem o verbo transitivo direto e indireto. Você pode assistir como um espectador e pode assistir prestando assistência. E ele falou assim, eu fico assistindo. E se alguma coisa é necessária, eu faço uma pequena intervenção. Como o Hellinger fala, eu só dou um empurrãozinho, né? E na maioria das vezes eu não preciso fazer nada. Então, o terapeuta é uma presença diante da qual a pessoa acorda as próprias forças. O terapeuta não leva essa pessoa para nenhum lugar que ela conhece. A gente parte do desconhecido, caminha no desconhecido e chega no desconhecido. Porque quando acaba um trabalho, você olha para trás, você tem aquela perplexidade e fala assim, como que isso aconteceu? Mas tem um sorriso, às vezes, no rosto da pessoa e no nosso de quem acompanha. Então, esse trabalho é um privilégio. O lugar do terapeuta, e cabe aqui o educador também, seja formal ou não formal, é o lugar de um convidado de honra. É um privilégio testemunhar a vida florescendo.
E ela só precisa de um olhar que contempla isso. Como o Kabir dizia, eu rio quando eu ouço o peixe dizer que tem sede. É só desse olhar. É só isso tudo, de novo, porque não é fácil tirar tudo. Esse é um trabalho para quem sabe perder. Não é para quem quer adquirir e acumular. Se você quer aprender a acompanhar uma pessoa, você precisa retirar uma coisa por dia, não adicionar uma por dia. Eu tive a felicidade de ser frustrado muitas vezes no meu trabalho, quando todas as coisas que eu tinha aprendido não funcionavam, né? E aí eu estava ali de mãos vazias, não sabia o que fazer, né? E aí, quando a gente não sabe o que fazer, a coisa mais certa a fazer é não fazer nada. E desse lugar uma ação acontece, né? Não é que você adivinha o que você vai fazer, não. A ação acontece. E, frequentemente, as pessoas que a gente atende são muito generosas. Elas dão o caminho, né? E, afinal de contas, é interesse delas também sair daquele lugar. A gente não precisa ficar preocupado, né? Uma vez, numa supervisão, né, eu estava conversando com o Mo e falei, puxa, Mo, às vezes eu fico assim, me questionando se o trabalho está sendo o que precisa ser feito e tal, né? Se está realmente contribuindo para a vida da pessoa. Ele falou assim para mim, não seja tão arrogante, querido. Você não é mais habilidoso para foder com a vida da pessoa do que ela mesma, né? Para de achar que você é tão bom para isso, né? E isso tirou um peso enorme, né? E se você pensa que isso leva a gente para um lugar leviano, de jeito nenhum. Mas leva para um lugar relaxado, né, onde a gente pode observar, né? E, de fato, observar sem uma ideia preconcebida e sem uma bandeira permite a gente ver muita coisa. Isso é acompanhar. Às vezes, tem uns treinamentos, né? Vem aquele velhinho lá, mestre do Aikido, e ele fala assim, agora ele vai passar um ensinamento assim, mais importante, né? Já tem lá um monte de gente graduada, né? Não sei como que é, se é faixa, se é dan, se é o que é, 10º dan, não sei o quê. Enfim, neguinho grande, peixe grande. Aí o mestre chega lá e fala assim, eu vou ensinar agora aqui a coisa mais alta, né? E ele passa o primeiro exercício que você aprende quando você entra no treinamento, né? E ele ensina você até base, até ground. Normalmente, a gente começa um aprendizado de terapia assim, aprendendo a acompanhar, a escutar, a sintonizar a nossa respiração com a respiração da pessoa, a ouvir sem criar conclusões internas, a ajustar o nosso corpo junto com o corpo da pessoa, a identificar qual é a distância confortável a ponto de trazer calor para a pessoa, mas não a ponto de invadi-la, não a ponto de deixá-la se sentindo só. E quanto mais você vai trabalhando, mais você vai aprendendo o primeiro passo. Então, esse trabalho é sempre de primeiro passo. Uma vez, uma pessoa chegou para mim, né, ela estava provavelmente vendo se eu seria uma pessoa razoável para acompanhá-la. Ela falou assim, quantos anos você tem de experiência com constelação? Só que eu recebi essa pergunta de outro jeito, né? Eu falei assim, nenhum. Eu nunca te atendi antes, nem sei qual é a sua questão, e, de fato, o que eu sei não te ajuda em nada agora, e nem me ajuda. Era verdade, eu estava realmente vendo aquilo ali, assim, né? E, estranho ou não, ela topou fazer o trabalho, assim. E a gente teve uma boa surpresa, como o Hellinger fala assim, se vocês tiverem essa atitude, vocês terão uma surpresa.
Isso ele deixou numa fala de um seminário que o Mo traduziu como o título que o próprio Hellinger deu, O Segredo do Trabalho com as Constelações, que é o segredo do trabalho da educação, da terapia, não é só da constelação. Que é justamente essa atitude de ficar junto, seja lá o que vier, né? Essa história que a gente fala, estou junto porque der e vier, então é isso aí. Na alegria e na tristeza, na saúde da doença, que ninguém faz, mas a gente fala que vai fazer, né? É isso, é ficar junto, né? Então, o trabalho de acompanhar é um trabalho de acompanhante, né? De luxo e de lixo. A gente vai acompanhar tudo. Quando aparece uma coisa linda, a gente vai junto. Quando aparece uma coisa tenebrosa, a gente vai junto, né? E não pode ter uma agenda. Para quem tem um martelo na mão, o que vem na frente é prego. Não tem nada mais violento do que ficar diante de alguém que sabe. Diante de alguém que te conhece, que sabe aonde você está e, pior, ainda sabe para onde vai te levar. E ainda vai usar os próprios caminhos para isso, fazendo uma espécie de turismo da consciência. Terapia não é turismo de consciência, não é levar você, não é levar o outro para onde você já foi. Isso é a maior tolice, o maior engano de que você só vai com o outro aonde você já foi. Você vai com o outro aonde ele mesmo vai. Que pretensão é essa de saber aonde o outro deve ir? E pior, de achar que eu vou levar aonde eu já fui. Que coisa pequena. Isso é muito pequeno. Isso só tem o seu tamanho. Se a gente trabalha com os nossos recursos, a gente só tem o nosso tamanho. Mas se a gente trabalha vazio, qualquer coisa pode aparecer. Desde a ação mais irada, como os budistas às vezes falam, né, da ação irada da divindade, que é às vezes um cirurgião ou um terapeuta contundente, até a ação mais doce, que é um colo. Para que levantar uma bandeira específica? Por que não deixar o trabalho ditar o próprio ritmo? O ritmo a gente não imprime, a gente acompanha. É como dançar. Não vai dançar tango se está tocando samba. Mas, às vezes, acontece isso, e a gente fala assim, resistência do cliente. Ele não está pronto para o meu tango. Ele só sabe sambar. E mais, assim, o que a gente aprende, né? As pessoas têm a ideia, né, de que elas aprendem com a gente, de fato, aprendem juntos, mas não da gente. Então, o Lao Tse fala assim, o bom líder, o bom sábio, é aquele que, quando termina o trabalho, todos dizem, eu fiz por mim mesmo. Fala, o bom líder é o que não existe. Isso é um professor. Isso é um pai que não sobrecarrega o filho com a sua própria história, não quer colocar sobre os ombros dele porra nenhuma, não quer colocar o trabalho que ele criou, os valores que ele adotou, mas que olha e diz assim, ó, eu só sou uma luz que brilha para você, o que você vai fazer dela, se você vai plantar, se você vai, né, tocar, se você vai fazer medicina, se você vai ser artista, não importa, gente, porque ninguém vai ser nada, as pessoas já são. Quando você chega uma criança e fala assim, o que você vai ser quando você crescer? Uma vez uma criança respondeu assim, adulto, né? Porque eu já sou, né? Ela não vai ser um dia.
E mais um pouquinho lá na frente, ela vai ver que depois de se tornar adulto, ela vai voltar a ser criança. Né? Como alguns, né, que chegaram até a escrever um livro, um educador muito bacana, que ele escreveu um livro assim, Quando Eu Voltar a Ser Criança. Esse cara viu tudo. Uma criança é capaz de aprender de um jeito completamente livre. Ela é igualzinha a um sábio. Sábio não é o que sabe tudo é um erudito, que acumulou um monte de informações. A criança não sabe nada, então ela pode aprender tudo. Gente, os maiores aprendizados que a gente faz na vida são de 0 a 3 anos, que é andar, falar e pensar. Tudo isso sem a coisa que a gente adora, que é o ego, a consciência de si mesmo. Os maiores aprendizados, a base do aprendizado da nossa vida é de 0 a 3 anos. O resto é desdobramento disso. E a criança aprende sem saber que está aprendendo. Aí depois alguém diz para ela que ela tem que ser ensinada e tem que aprender, e tem que vomitar direitinho o que enfiaram goela abaixo nela. Isso normalmente é o que a gente chama de ensino e avaliação, né? Se o conteúdo vomitado é igualzinho ao conteúdo que foi enfiado. Se eu ouvi de uma adolescente, assim, ela falou, eu não aprendo nada na escola, né? Eu só aprendo a responder o que eles querem ouvir. Mas, de fato, eu não aprendi nada. E a gente continua com isso, né, nesse campo. E na terapia também faz algo parecido. Sobrecarrega os outros com o nosso saber. Em vez de incentivar as pessoas a descobrirem o sabor que elas têm, que a vida delas tem. Acompanhar não é um trabalho sobre saber, é sobre sabor. Que gosto tem ficar diante de uma presença que não quer nada de diferente? Isso só provando. Mas, frequentemente, a gente quer provar o nosso poder de influenciar e mudar a vida das pessoas com as nossas técnicas maravilhosas, super eficazes. A gente chega a precisar o número de sessões. Eu resolvo em 2 sessões, em 10, em 5, sei lá. Isso é a gosto do freguês. Isso é um mercado de terapia. Não tem nada a ver com acompanhar. Com o processo iniciático, que é a terapia. Uma jornada, uma peregrinação. Parte do desconhecido, caminha no desconhecido, permanece no desconhecido. O que a gente chama de autoconhecimento não tem nada a ver com autoconhecimento. Autoconhecimento, normalmente, nada mais é do que o conjunto de memórias que afetaram esse corpo-mente. Só isso. Porque o que você é de verdade, você nunca vai saber, mas você pode ver. O que você é não é um conhecimento. O que você é um movimento imprevisível e absolutamente confiável. A nossa natureza é boa. A gente pode confiar nela. O último cara que confiou nisso iluminou em 2 anos, né? No tempo, é o jeito de dizer, né? Mas a gente acha que é sacanagem, né? Por quê? Porque a simplicidade disso ofende a complexidade da nossa vida. E tudo que eu sofri até hoje, e toda a minha busca, e tudo que eu evoluí até agora, vou ter que deixar para trás? Não, de jeito nenhum. Deixa esse negócio de despertar para lá. Melhor eu continuar evoluindo um pouquinho cada dia. Assim eu me torno uma pessoa melhor. E mais, ajudo o outro a tornar uma pessoa melhor também. Hoje mesmo eu fiz uma boa ação, eu atravessei a Alexia do outro lado da rua, porque eu estou acumulando bom karma e eu quero fazer uma boa ação por dia. Mas ela falou que ela não queria atravessar. Eu falei assim, mas nada por acaso, não foi à toa que a gente está aqui, né? Deve ter uma razão para isso, né? E agora ela está aqui do meu lado, tá vendo como eu ajudei ela a ser uma pessoa melhor? Isso é acompanhar, gente. Isso é a terapia mais profunda e respeitosa que tem.
Fala aí, Alex, foi bom atravessar? Porque o Vitor. Krishnamurti fala assim, começa pelo outro lado. Eu falei, então vem cá, Alex, que eu vou te levar para o outro lado. Pelo outro Mas lado. Mas ele não falou para você atravessar, ele falou para você começar. Não tem travessia, você já começa do outro lado. E quando você olha do outro lado da margem, não tinha margem nenhuma, nem rio, nem nada. Esse é o paradoxo. Fala, Tarso. Ó, esse é um brinde para o Mo. Estou tomando até um vinho hoje em homenagem a ele. Nós estamos trabalhando aqui no Infinito, a gente ainda não está na hora de abrir os Malbec aqui. Mas tem uma coisa, Vitor, Alex e companheiros, que é o seguinte: esse processo, a ideia de que dando um passinho por vez, um dia eu chego lá, né? Isso daí é como se fosse a placa na direção oposta. Uhum. Enquanto que a gente sabe que a placa na direção certa está dizendo assim, olha, a estrada, para acompanhar a estrada da sua vida, a estrada, ela tem um passo só. Depois que você der esse passo, aí se você quiser, você dá mais um, mas não tem outro passo. Aí a busca vira um passeio. Passeio. Aí vem a palavra passeio, né, dos diversos passos. Mas pensa bem, você imagina que acompanhar na terapia é apenas um passo. Não tem 2 passos, né? É um passo. A maior distância que alguém pode viajar é um passo. Não tem ir para a Lua. Inclusive, nós estamos até vendo a Lua aqui, que está sorridente. A distância maior é um passo. Mas é o passo que a gente pode dar acompanhando, né? Uhum. Aí a gente entra no compasso, né? Na dança. Compasso. Essa história que de grão em grão a galinha enche o papo é verdade. Depois ela vira canja, né? Aqui em Minas, principalmente, né? Vira frango com quiabo, né? É isso aí. Quem fica nessa história vira comida dos outros, né? Os parasitas se nutrem da busca dos buscadores, né? Esses são os demônios de Maia, né? Por isso que a gente precisa cortar as cabeças. O corpo acompanha, né? Se a gente fosse falar assim de uma coisa fenomênica, quem acompanha é o corpo, né? Quando o Bandler e o Grinder foram acompanhar os fundadores da PNL, eles foram acompanhar os terapeutas, né? Peirce, Virginia Satir, Milton Erickson. Eles foram acompanhar esses caras para ver o que é que eles faziam de diferente para terem tão bons resultados. Primeira surpresa foi assim, o Erickson falou assim, eu não quero saber como eu faço, porque perguntaram para ele, ele falou, eu não sei e não quero saber como eu faço, se você quiser, você olha e aprende, né? E aí eles foram extraindo modelos disso, né? E o mais interessante é assim, se você está com uma pessoa e você ajusta o seu ritmo respiratório ao dela, e ajusta o espelhamento corporal, a linguagem, etc., isso passa uma mensagem de confiança, é verdade. Só que se você está realmente interessado na pessoa, genuinamente, isso tudo acontece a reboque. Se vocês olharem, olha vocês aí, quantos de perna cruzada tem aí? Olha aí, Tasso. Quantos estão com posição 3, corporal parecida? 4. Né? Ninguém pensou para isso, percebe? Ninguém pensou. Isso é sintonia. Isso é, numa outra linguagem, rapport ou pacing, acompanhar. Mas a gente inverte a lógica toda, né? E aí, em cima disso, eles vão ensinando, você tem que parecer confiável, você tem que ser confiável. Essa coisa não dá para parecer, né? Mas a alma do negócio hoje em dia é parecer, né? Eu gosto do Imensa Vida, uma coisa que ele é honesto, que ele manda lá, gente querida, não é mandar um robô com o seu nome, como eu recebo de um monte de lugar. Olá, Vitor, estava pensando aqui em você, no seu desenvolvimento. Dá licença, aqui, ó, né, para parecer pessoal.
É de vomitar isso, entendeu? Mas é para aparecer, a alma do negócio é aparecer, gente, né? Que comer o quê? Tira a foto e põe no Instagram, não come não, né? Besteira, né? O negócio é aparecer, entende? Então, de fato, se a gente está interessado genuinamente no outro, isso tudo acontece. Então, por que a gente não aprende a coisa essencial? Interesse genuíno, só que olhar para o outro, nenhuma pessoa é capaz. Só o amor olha para o outro. A pessoa é sempre interessada em si mesma. Até a mais altruísta tem um interesse próprio disfarçado de interesse no outro. Se a gente não reconhece a mentira que tem nisso, a gente continua enganado. E essa é a sombra mais perigosa, que é a sombra cor-de-rosa. Porque os demonião que a gente tem, é fácil de ver. Isso aí a gente está familiarizado. Mas a sombrinha dourada, essa é acima de qualquer suspeita. Quem que vai suspeitar de um ideal sublime de levar para o mundo a minha boa nova? Quem suspeita disso? Vamos ajudar, gente. Nós somos os escolhidos, né? A gente se autoproclama, né? Os escolhidos são os escolhidos, eles não são autopromovidos, tem gente que faz autopromoção disso. Minha missão de vida é essa. Os verdadeiros mestres nunca se colocaram pelos mestres. As pessoas que viam a verdade neles desenvolviam uma relação devocional, como com o Ramana Maharshi, que foi encontrado, né, quase podre num porão, né, e começaram a dar de comer para ele, a alimentar, né, e aí ele falava um pouquinho, uma coisa, outra, né, e as pessoas é que davam aqueles títulos, Bhagavan, né, eram seus devotos, que se curvavam diante da verdade, não diante daquela forma e daquele nome. Eles eram devotos do real e da verdade. Naturalmente, pode ter pessoas devotas de corpos, tudo bem, mas isso é só uma ignorância. Isso não invalida a verdade. É diante disso que a gente se curva. E isso é acompanhar. Se a gente está vazio, a gente pode ir em qualquer lugar. O vazio cabe em qualquer casa. Todas as casas, desde as mansões até as casas mais pequeninas, são preenchidas de vazio. Vazio é o jeito mais respeitoso de visitar uma pessoa. O segundo jeito mais respeitoso de visitar é fazendo uma pergunta. A pergunta, não a pergunta da anamnese programada, isso aí a gente nem considera já essa altura desse momento aqui, né? Mas a pergunta que surge, assim, da observação do outro, né? A pergunta que Parzival não ousou fazer na primeira visita ao castelo de Anfortas, mas que depois ele volta, né, tomado de compaixão, né, perturbado por não fazer a pergunta que iria redimir o reino da morte, o reino que estava secando as árvores, os frutos, os rios. E ele pergunta para o seu tio, que ele também não sabia. A mitologia e os contos são cheios de inocência, né? Como Psique, que não sabia quem era Eros, que estava amando Eros, né? E as irmãs Pentelha, filha da puta, cheia de inveja, mas você vai se relacionar com alguém que você não sabe quem é, né? E aí, depois que ela descobre quem é, dá uma merda, a mãe lá, Afrodite, cria um monte de provas para arregaçar com a Psique, né? Vocês já imaginaram ser sogra de uma deusa? Que desgraça que não é? Mas a Psique, na sua inocência, chega lá e vai fazer todas as tarefas absurdas e impossíveis de serem feitas. E um bando de formiga ajuda elas a separar uma montanha de grãos, e depois vem uma ave que ajuda ela a descer na caverna, que tem um bicho tremendo, e assim, sucessivamente, ela vai passando por provas.
justamente por não saber e por ser sequestrada. Ela devia estar com a síndrome... Nós, gente, somos a síndrome de Estocolmo. A gente está tudo apaixonado pelo sequestro do que é. O ser sequestrou todo mundo, né? Sequestrou João Cabral de Melo Neto, o amor comeu metros e metros de gravata, meu terno, sapato, minha ideologia, minha genealogia, minha identidade, minha dor de cabeça e o meu medo da morte. É a síndrome de Estocolmo. A gente está apaixonado pelo sequestrador e, por não saber, a gente topa qualquer coisa. E um caminho é feito sem que haja caminho, né? A gente dá o primeiro passo, o primeiro passo, o primeiro passo. Jean-Yves Leloup, que é um hermeneuta, um sacerdote, terapeuta também, que inspirou muitas pessoas no mundo e aqui no Brasil, bastante com a psicologia transpessoal, ele fala assim: será que a gente pode não saber? Ele está fazendo uma pergunta, né? A gente pode. Quando eu vi isso, assim, eu falei, puxa, eu vou colocar isso na porta da minha salinha de atendimentos, né? Eu falei, não, isso aqui tem que ficar no coração, não é num lugar de trabalho, isso aqui tem que acompanhar o tempo inteiro, né? Posso deixar os meus conhecimentos de lado para que a pessoa não se sinta sobrecarregada com os meus conhecimentos, para que ela não se sinta fechada dentro do que eu conheço? E ele fala assim, não saber não significa não fazer todos os estudos que podem ser úteis. E ele dizia, nada é necessário, mas muita coisa pode ser útil. Maravilhoso. Tem um poema que legenda um sentimento que emerge. É maravilhoso ter uma história que você pode contar. A gente não precisa reinventar a roda, mas a gente tem que ver ela girar pela primeira vez. A gente pode falar um texto conhecido, mas apontando para um lugar desconhecido. E alguns textos são vivos, são perenes e nunca serão conhecidos, porque eles são setas vivas que apontam para a verdadeira natureza. Acho que a gente pode conversar, né, um pouquinho. Alexia, acho que a conversa vai ser sexta-feira que vem. O que vai rolar esse final de semana, Alexia? Esse final de semana, a gente tem um módulo com o Carica e a gente tem um módulo com o Pedro. Então, eu vou estar com essas duas joias raras aqui em casa. Olha que privilégio. Amanhã rola a baldeação da turma do aprendizado. Então, todos que estão no curso do aprendizado, das 14 às 15. É das 2 às 3, com a Rita, que está aqui. Ô, Rita, Oi. O Tasso me pediu para propor uma atividade complementar para os alunos, né? Aí eu fiquei assim, olhando, e me veio. Uma delas, mas fala assim, que não é uma tarefa, assim, é um convite, assim, para fazer com gosto, né? Uma delas é escrever um gata, né? Um poeminha de 4 linhas que revelem o estado de ver que a pessoa está, né? O estado dela. A outra, que é um exercício, assim, né? Que não é um exercício, é uma atitude da pessoa observar a escuta dela. Todo mundo convive, está o tempo inteiro, né, falando com pessoas, mas nem sempre a gente escuta. Se quiser fazer formalmente, sentar diante de alguém, ouvir alguma coisa, também pode, mas
observar a escuta. Sabe assim, olha, eu escuto sem ter nenhuma ressonância com algo conhecido, eu consigo não fazer uma associação, eu consigo não me pressionar a dar uma resposta, é possível ficar com o que a pessoa está falando? Esse sentido. E o outro, que pode parecer estranho, mas é muito bom, para a pessoa escrever o próprio epitáfio. Eu vi que o epitáfio concentra assim, o essencial da nossa vida. Né? Essa era uma coisa gozada, eu fazia muito isso com humor, né? A gente ficava pensando nos epitáfios, né? Qual que seria, tal, aí ele fez o dele, né? Nasci em 1951, agora morri, né? Foi o que ele quis. E aí eu estava olhando assim, né? E aí eu fiz o meu é assim, eu nasci em agosto, né? Nasci em 22, agosto de Deus. Vivi pelo gosto de Deus. Agora, adeus. Então, vocês já estão aí, vocês têm a tarefa de colocar o meu epitáfio aí, que eu já estou pronto para morrer. Né? E para viver também. Ô, Alexia, hoje à tarde nós tivemos o encontro da Colômbia, o segundo encontro, e a Dani Rojas, que está lá, fez a tradução, e era uma... Eles não estão escutando, né? Qual é a chance deles escutarem o que nós estamos falando aqui? Nós estamos escutando tudo. Não, mas deles escutarem. Escutarem. Tá. Não sei. Nossa, mas é um pessoal quadradinho do mundo acadêmico, de umas faculdades, tudo quadradinha, da Colômbia, e aí, de repente, caíram 2 redondos lá. Você foi dar aula para eles com essa roupa vermelha? Não estou ouvindo, Alexia. Fala. Você foi dar aula para eles com essa roupa vermelha que você está aí? Não, estava super chique. Não. Mais uma. Você viu que é mais uma, hein, Carica? Você estava com aquele cinto colorido, tá? Não, você pensa bem. A mulher mandou que tinha que ser roupa formal, que tinha que ser... Mas a Dani estava muito chique, uma roupa lá da Hermès, estava muito chique. E na terça-feira a gente fez a aula introdutória no grupo, a conferência, né? No grupo da Universidade Libre, e tinha umas 200 pessoas, e a Alexia estava junto, até no finalzinho ela veio dar um oi na turma, e foi muito bacana que tinha um professor... Como é que é a história, Dani? Conta a história do Gago lá. Vem aqui, aperta. Vem aqui. Não, conta que se... Não, você que sabe, não sei. Tenta, cara. Tenta aqui, Dani. O senhor reitor, o que passou? O senhor reitor, ele aparentemente tinha um problema de fala, né? Que era gaguejado. Gago. Uma coisa assim. E durante o discurso dele, ele não gaguejou nunca. Isso foi um estranho, né? Raro. E por que ele não gaguejou? Então, o ambiente que se produziu ali, em meio de um ambiente super acadêmico e super estruturado, foi um ambiente de muita amorosidade, de muita cumplicidade e de muita suavidade, eu achei, né? Então, hoje, quando nós começamos, a gente falou assim, na terça-feira a gente tratou um gago. Alguém tem hemorroidas? Esta Carica. Eu não entendi. Você não entendeu, Denise não entendeu. Então, bom trabalho para todo mundo nesse final de semana. Nós estamos aqui no Infinito e tem muita coisa para rolar aqui ainda, viu? Manda os boletins galácticos para a gente, Tassi, do que vocês estão vendo por aí.
Opa, vamos mandar assim, diretamente do infinito e além. Tá bom, gente. Beijo, gente. Carica, Tchau. obrigado, gente. Tchau, Verônica. Tchau, Obrigada. gente. Tchau. Léo. Tchau, Leonor. Tchau, Denise Alves. Tchau, fofa. Isha, você assistiu a aula de quarta-feira? Nós Isha, lavamos a sua alma. Dá uma olhada. Tá gravada. Tchau, linda. Tchau, Marilis, querida. Quando vai ter infinito aí na Flórida? Vai ter rapidinho. A gente vai fazer talvez um Big Friend sistêmico. Uhul! Vai ter que ser no México, né? Não, a gente faz aqui numa casa, a gente já olhou e talvez alguém fique online, mas nós já estamos olhando. Tá bom, linda. Nós vamos fazer. Tchau, querido. Tchau, Música gente. para Tchau, gente vocês. querida. Música. Música. Cadê a música? Não acredito que não está compartilhado, né? Ah, então.